Bom, a gente vai ver aqui, primeiramente, as forças econômicas, tá? Do ambiente econômico. É, a situação financeira do país, do estado, né, do Distrito Federal, enfim, onde a empresa opera. Então, é interessante isso que vocês comentaram aí de conseguir vender imóveis nessa situação onde hoje as pessoas estão segurando dinheiro, porque toda essa questão de possibilidade de aumento, perdão, não é possibilidade de aumento do desemprego, uma grave crise econômica, está fazendo com que as pessoas repensem muito, né? A gente vê aí os shoppings abriram há 2 dias. Primeiro dia ainda teve bastante gente no shopping. Ontem o pessoal começou a falar que caiu 70% as visitas ao shopping, né? Porque as pessoas, claro, elas estão com receio, isso que a gente falou no começo da aula, né? Porque é o saco, toda essa missão que a gente tem que fazer de higienização antes e depois e durante, enfim. Estão com medo de se contaminar, mas também estão com medo de gastar dinheiro. Até porque, você veja, se a gente está muito em casa, não faz muito sentido agora a gente sair comprando roupa, porque a gente não está usando, né? Muitas vezes, se o que a gente vem observando, né? É, no mercado, o que está vendendo? Pijama, porque as pessoas estão mais em casa, então elas querem ficar mais à vontade. E a Ivete Sangalo teve uma responsabilidade muito grande nesse aumento da venda de pijamas por conta da live de pijaminha rosa que ela fez. Então, isso motivou muita gente a comprar pijama. Coisas que são acessórios, né? Que aparece na videochamada, brinco, anel. Agora, calça, sapato, essas coisas estão caindo mesmo, porque a gente não sabe. Oi, Cris. A gente não sabe quanto tempo vai ficar, né? Só um minutinho. Perdão, uma interferência aqui. Então a gente também não sabe quanto tempo vai ficar, então as pessoas estão segurando realmente a grana, pensando muito bem no que vão investir, né? E isso, de certa forma, está interferindo absurdamente nos negócios, né? É, a gente vê que a política econômica para crédito, né, também não está muito eficaz nesse momento, então isso acaba interferindo, né? O poder de compra do mercado, quais são os hábitos de compra do consumidor, tudo isso a gente precisa levar em conta, né? Então, na hora de fazer um planejamento para esse momento, essa situação econômica, hoje a gente se vê que ela está numa crise, à exceção dos imóveis e das vendas de álcool gel e máscara, a gente está com uma crise muito grande para os outros setores, né? A questão do ambiente político e legal, né? Quais são as leis regionais, da cidade, do estado, do país, que interferem no nosso negócio? Se a gente tem interferência internacional também, então associações, acordos comerciais internacionais podem ter impacto positivo ou negativo, eleições podem ter impacto positivo e negativo. A gente vê agora uma situação meio bizarra, né? Desses foi faz 2 dias. A gente está numa situação política muito
bipolar, né? Esquerda, direita, brigando muito. E a gente vê essas marcas que se aproximam muito de um lado da política, acaba se queimando com o outro. E aí a gente vê, saiu uma reportagem ontem, até vou colocar aqui para vocês darem uma lida, é, que foi o caso da Havan, né? Que de certa forma a Van e como é o nome daquela academia? Eu sempre esqueço o nome daquela academia popular, Smart Fit, que se aproximaram muito dessa questão governamental aí e acabaram tendo problemas jurídicos mesmo, problemas legais, né? A Polícia Federal teve mandatos e tal contra eles, e isso acabou arranhando muito a imagem. Nesse texto aqui, essa sugestão aqui que eu estou dando para vocês darem uma lida depois, saiu uma pesquisa mostrando a imagem das empresas, né, nessa crise de coronavírus. E aí a gente vê um Magazine Luiza que está muito bem, né, trabalhando muito bem a sua imagem, as relações públicas, né, fazendo uma série de estratégias para, de certa forma, trazer algum retorno para a sociedade, mas em contrapartida também mostra a situação do Madeiro, que acabou se queimando muito, né, no início, querendo que as pessoas trabalhassem. Então, toda essa questão política, ela acaba, se a gente se aproxima muito, sendo meio polêmica, né, principalmente nessa situação que a gente está agora. Eu me lembro, vocês devem lembrar disso, quando o governo começou a apertar um pouco mais a situação, foi a lei seca, né? Que antes você podia beber um pouquinho, um nível lá, não entendo muito bem. Mas, e depois veio a lei seca, uns 4, 5 anos, eu acho, onde você não pode beber mais nada para dirigir, quando vai dirigir, né? Por conta dos bafômetros, né? Que vão fazer essa aferição. Então, quando aconteceu justamente essa mudança, teve um impacto muito grande nos bares, restaurantes, teve muita gente que perdeu emprego, porque as pessoas não conseguiam, elas podiam beber, mas não podiam beber e dirigir. Naquele momento não existia Uber ainda. Então acabou que as pessoas começaram a beber muito mais em casa, e isso teve impacto. Então, uma lei que vem nova, né, uma nova política, enfim, pode ter uma interferência, né, em alguns setores, na forma como os produtos são realizados, são feitos, os serviços são prestados. Então, pode até haver algum corte, alguma limitação que tenha impacto no negócio. A questão cultural também acaba por afetar, né? Religião, os grupos, isso vocês vão estudar mais profundamente aí no comportamento do consumidor, que acho que começa daqui a 2 semanas. Ou não sei se as meninas, a Verônica e a Cris já fizeram. Então, são aspectos culturais que acabam interferindo no consumo de produtos e serviços, né? Aqui eu coloquei o exemplo de duas menininhas olhando para a balança. A gente tem essa questão, acho que a gente até já tinha conversado sobre isso, né? Essa questão da sustentabilidade que está trazendo oportunidades para empresas que trabalham com moda circular, como brechós, por exemplo. A questão da preocupação com uma alimentação mais saudável, né? Ou essa ditadura da magreza
que faz com que as pessoas consumam menos produtos, gordura trans e, né, essas questões assim. Então, isso acaba interferindo também na compra de alguns produtos. Tá bom, Verônica. A gente vê, por exemplo, quando a gente pensa nisso, a questão do veganismo, né, que vem muito em moda, essa preocupação de testes de produtos em animais. Então, as pessoas vêm mudando a forma como observam a produção. Então, isso é uma força cultural que vem também interferindo nos negócios. Então, está se procurando uma produção mais limpa, né? Produtos mais saudáveis, principalmente no ramo de alimentação, para trabalhar de acordo com esse novo consumidor, né? Esse consumidor que busca ter uma responsabilidade socioambiental, vamos dizer assim, no seu consumo também. Então, na hora de fazer o planejamento, a gente precisa pensar no nosso negócio, né? Quais são as forças culturais que vêm tendo interferência maior? O ambiente natural. Então, o clima, por exemplo. Vamos imaginar que a gente trabalha. Eu vou utilizar um exemplo que ocorreu por conta da grande quantidade de chuva, isso interfere na produção de certas verduras e, enfim, leguminosas e assim por diante. Aí eu me lembro uma época que o tomate, né, por conta do clima, ele chegou, e agora ele já está super caro de novo, mas ele chegou lá a R$ 10 o quilo. E se para quem consome em casa R$ 10 o quilo de tomate já é caro, você imagina para uma cantina italiana que seus produtos têm a base do molho de tomate. Então, antes eles pagavam R$ 3 o quilo, em 2 semanas mudou tudo por conta da variável clima, que é incontrolável. E eles, de certa forma, não podiam repassar isso para o consumidor tão fortemente, porque senão o consumidor ia deixar de comer, né? Então, algumas cantinas de São Paulo, nessa fase aí, eles começaram a motivar os clientes a comerem mais molho branco ao invés de molho vermelho, né? Porque também os consumidores estavam muito bravos com a situação. Então, dependendo, né, dessas variáveis, isso pode interferir no preço, pode vir uma praga e também fazer com que não se consiga finalizar a produção, né? Então, a questão agora, né, da preservação lá da Amazônia, isso tudo vai interferindo, né? Em Brasília, que a gente teve aquela grave crise hídrica há 2 anos, né? 2, 3 anos também. Isso teve impacto em muitos negócios. Eu me lembro lá em Porto Alegre que no verão, agora acho que diminuiu isso, mas tinha uns raios de umas algas que vinham por causa das altas temperaturas, vinham no rio lá de onde se tirava, né, a água para o consumo da capital, e aí aquelas algas do inferno deixavam tudo com um gosto assim de terra, a água. Então, se você ia fazer arroz em casa e usava água, ficava com gosto de terra. Se você ia fazer suco, ficava com gosto de terra. E aí os restaurantes tinham que
os restaurantes tinham que comprar água mineral para tudo, porque senão saía tudo com aquele gosto horroroso. E a gente também, né, enquanto consumidor. Então, são questões ambientais, naturais. A gente teve uma crise semelhante a essa, foi esse ano no Rio, né, das algas lá que acabaram interferindo na água, no sabor e na cor da água, e isso interferiu nos negócios também, né? Então, são variáveis do clima, do ambiente, que acabam por ter impacto no negócio. Oi, bom dia, Fabiana. Não tem problema, não. Eu estou gravando a aula, qualquer coisa você pega a parte inicial, tá? Ambiente tecnológico. Então, quais são as novas tecnologias que acabam por interferir no nosso serviço, no nosso produto, né? Então, são novas tecnologias de produção, novas tecnologias de distribuição, os aplicativos, né? As facilidades de compra, de entrega, que acabam por afetar a gente e os nossos concorrentes. Então, se eu produzo alguma coisa e vendo de uma determinada forma e o meu concorrente usa mais tecnologia para isso, ele acaba tendo uma vantagem competitiva. Então, por isso que é importante a gente sempre monitorar quais são as tendências tecnológicas do nosso setor para não ficar para trás, né? Para não perder oportunidades. E também para o nosso produto não ficar ultrapassado. E aí vem a questão da miopia de novo, né? Quando a gente fala, perdão, quando a gente fala nessas questões, vem direto aquele texto, né, que a gente leu, que muitas vezes a empresa não está adaptada ou está com outro foco e acaba por não entender que as coisas estão mudando, né? Que as tecnologias estão mudando, que a forma como a concorrência está se adaptando está fazendo com que a gente fique para trás. Então é isso que a gente não pode deixar, né? Então por isso esse monitoramento é tão importante. Então participação de feiras, né? Análise do que está acontecendo no nosso mercado, ela precisa ser importante também. O ambiente demográfico também é importante, porque a gente, através dele, vai acompanhar, né, a forma como o público vai mudando, né? Em que sentido? A religião vai afetar o consumo, a faixa etária vai influenciar o consumo, a ocupação. Então, a gente vê, a gente já tinha falado na primeira parte lá da questão econômica, o desemprego, né? Então, se a gente vê essas taxas aumentando, isso também vai interferir na questão demográfica, né? Porque as pessoas vai mudar a sua faixa, né, de consumo e tal, classe social e essas coisas, né? Entender, por exemplo, que a Asa Sul tem um público de idosos maior, né? Entender que Águas Claras é um público mais jovem, famílias recém-constituídas, né? Filhos pequenos, enquanto Copacabana só tem velhinho, né? Então, essas coisas são importantes para a gente entender a própria demanda. Então, o estudo, né, dessa estatística da região onde a gente trabalha, né, do público com o qual a gente trabalha e as tendências demográficas, elas acabam também sendo importantes na análise do ambiente.
E aí, trabalhando isso, eu também vou fazer uma análise de como está o mercado. Se está em crescimento, se está em crescimento lento, se está estável, se está em declínio, né? Então a gente falou aí, por exemplo, nessa realidade agora, né? O que que a gente tem como crescimento? A coisa mais visível, né? Venda de produtos de asepsia, máscaras, álcool gel, a questão dos pijamas que a gente comentou. Em contrapartida, a gente vê a moda de uma maneira geral com consumo menor, né? Serviços, entretenimento. A gente, sinceramente, não sei como vai ficar os cinemas daqui para frente, né? A gente vê aí é, cinema, cultura de uma maneira geral, né? Pô, como é que a gente vai ir ao teatro? Como que a gente vai ficar num ambiente lá 2, 3 horas? Vocês estão me ouvindo? Aqui tá parecendo que caiu. Travou um pouco. Voltou agora? Voltou. Tá, que ainda tá parecendo meio ruim aqui. Mas então, e aí a gente vê, né, nessa situação aí de crise, né, é, algumas instituições já conseguiram se adaptar um pouco, outras não sei como vão se adaptar. Fico pensando Parque Shopping, por exemplo. Aquele cinema do Parque Shopping, eu acho que tem umas 10 salas por aí. Muita gente trabalha ali, cara, e tá tudo fechado, não tem probabilidade de abrir. Tem um boliche, tem academia dentro do shopping, né? Como que isso vai acontecer daqui para frente, né? É claro que algumas empresas ou setores vão criando alternativas, mas essa área da cultura em especial, ela está se retraindo muito por o mercado, né? Por conta desse coronavírus. Então, alguns cantores grandes conseguiram fazer as lives, né? Conseguiram empresas parceiras, então isso está rendendo muito. Eu estava vendo que Gustavo Lima, que acho que foi o pioneiro nesse lance de lives aí, o cara está ganhando 1 milhão por cada live. E, né, então ele, de certa forma, mesmo não fazendo os 30 shows por semana, ele está conseguindo fazer com que esse dinheiro reverta, né? Outra alternativa que eu achei muito interessante é a questão do cine drive-in, né? Até teve um filme, O Último Cine Drive-In, que era o último cinema do Brasil que estava quase quebrando isso há 2, 3 anos. Que as pessoas, né? Ele era o último que sobrou no país inteiro. E agora, cara, ele tá bombando. Estão criando, sei lá, estão criando um Cine Drive-In Taguatinga no Taguatinga Shopping. Ele voltou com tudo, e aí agora ele não é só mais cinema, ele aluga para fazer missa, culto. É, apareceu naquela reportagem lá do Fantástico que algumas empresas internacionais estão fazendo já festas, né? Dentro do carro, então esse espaço de Cine Drive-In acabou voltando um negócio que estava num declínio desgraçado e agora voltou com tudo. Então, a gente precisa entender qual é esse cenário, né? Como é que está o meu mercado hoje? Está bom ou ruim? Qual é a tendência? E essa análise ambiental, como eu tinha falado para vocês, ela é um jeito, acredito, mais completo de se fazer a análise SWOT. Então, quando a gente vai fazer essa análise do ambiente externo,
a gente vai verificar aqui a questão econômica, política, legal, cultural, natural, tecnológica e demográfica. E aí você vai colocar as oportunidades e ameaças, assim como está esse quadro. Então, quando vocês forem fazer as análises, né, de vocês para o planejamento, talvez isso seja interessante de fazer hoje, você faz esse quadro e vai preenchendo. Ah, eu estou fazendo o meu trabalho sobre uma academia. Quais são as oportunidades da academia hoje no setor econômico? Quais são as ameaças da academia hoje, né? A questão política legal. Por exemplo, a academia, a gente tem uma restrição que elas não podem abrir no DF, né? Então a gente vai ter que pensar formas alternativas para isso, mas uma restrição que está sendo uma ameaça gigantesca, né? Cultural, a gente vê que as pessoas estão se preocupando muito mais com a sua estética, né? Então isso é um ponto extremamente positivo. Então, essas coisas que a gente vai levar em conta. E é dessa forma que eu gostaria que vocês apresentassem para mim a análise do ambiente que eu pedi para o trabalho da semana que vem, tá? Ficou claro isso? Ficou claro. Ok. Aí a gente coloca. A gente analisa, né, o nosso mercado e coloca as características dentro Uhum. desse quadrinho, né? É da mesma forma que se faz a análise SWOT, só que aqui a gente vai dividir ele por etapas, né? Econômico, político, legal, cultural e assim por diante. E se quiser trazer isso para uma análise SWOT, depois ela vai ficar mais completa, porque aí a gente tem todas as variáveis possíveis do ambiente com a análise feita. Eventualmente, pode ser que você não consiga encontrar uma ameaça ou uma oportunidade em algum dos itens, né? Mas também isso não tem problema. Você pode colocar mais em um, menos em outro, né? Mas aí isso acaba dando uma análise mais global, né, dos ambientes que interferem, dos ambientes externos que interferem no negócio. E aí a gente vai falar um pouquinho do ambiente interno, que a gente vai analisar as forças e as fraquezas, os pontos fortes e os pontos fracos do nosso negócio em relação à concorrência, né? A característica dos recursos humanos, se ele é bom, se ele é ruim, se, por exemplo, eu vou internacionalizar a minha empresa e vou abrir uma sede nos Estados Unidos. E aí eu me dou conta de que, cara, meus funcionários são super bons, mas eles não sabem inglês. Então isso pode ser um ponto fraco. Se isso não foi um critério, né? Então, o que eu vou me embasar no planejamento para que esse ponto fraco seja sanado? Então, eu posso dar cursos dentro da empresa, né? Eu posso incentivar os meus funcionários, né, na língua estrangeira, ou então contratar novas pessoas que tenham já, né, esse diferencial no currículo e assim por diante. Produtos e serviços, a questão da qualidade na prestação do serviço, da qualidade do produto, né? Todos os atributos de posicionamento, a capacidade de produção, as formas de produção, a rapidez da produção, tudo isso é passível de análise também. Questão financeira, administrativa. Por exemplo, eu preciso trabalhar mais o marketing da minha empresa, porque ele ainda está fraco, isso é um ponto fraco. E outro ponto fraco pode ser que eu não tenho grana para fazer isso na empresa. Então, vou ter que me virar nos 30 para conseguir, mesmo com um cenário de pouco investimento, de pouco capital, conseguir criar estratégias de marketing que sejam efetivas e que tragam resultados, né? A questão da marca, né? Se a marca é consolidada, se a gente faz
ações específicas para a imagem da marca. Então, a própria questão de marketing é importante. Aqui a gente tem uma proposta, né, de análise de ambiente interno. O que eu posso avaliar como ponto forte, como ponto fraco, entendendo a importância que isso vai ter para o meu negócio. Nem sempre vai se fazer isso, mas isso serve como uma boa cola na hora de fazer essa análise interna, né? Quando eu vou analisar internamente o marketing, então, ter uma marca forte é um item importante de análise, qualidade dos produtos e serviços, embalagem, possibilidade de pagamento, atendimento, relacionamento com o cliente, número de seguidores na página, tudo isso pode ser importante. A capacidade financeira, as características da organização, a qualificação dos funcionários, se trabalha responsabilidade social, se tem lideranças importantes, né? E a parte de produção, capacidade de produção, instalações, inovação, a possibilidade. Lembrando que, se for para serviço, precisa adaptar essa questão da produção. Mas aí a gente pode levantar, minha marca é boa, beleza, já tem um ponto forte. Minha marca não é muito conhecida ainda, então é um ponto fraco. E aí você vai fazendo essa análise, isso dá uma ajuda, dá uma norteada interessante, né, na análise. Janaína, esses slides que você está colocando aí é justamente para a gente colocar no nosso trabalho, na nossa avaliação, quando for fazer o trabalho, é isso? Uhum. Utilizá-los? Na verdade, esse slide 143 aqui é para vocês fazerem o rascunho. E o que vocês vão me apresentar é esse slide 144. Que aí vocês vão colocar nessa matriz aqui o que vocês acharam como pontos fortes e pontos fracos. Claro. Isso vai estar lá tudo nesses slides lá. Eu coloquei desde a primeira aula todo o material completo. Tá. Então tá tudo lá. Por isso que esses slides, né, 150 slides, porque foram todas as aulas, né? Ok, perfeito. Tá, então... Pode falar, desculpa. Então anota aí, slide 144 e o slide 140. 140 e 144 que são importantes de aparecer na análise. Tá? Vai inserir lá no trabalho, né? Ok, na análise. Okay. E aí, na hora de apresentar, vocês vão, de certa forma, resumir, me contar isso, tá? Na hora da apresentação. Tá? Precisa ler item por item. É o que chama mais atenção nos ambientes, assim, das análises que vocês estão fazendo. Que a gente coloca no formato aí do slide, ou a gente pode descrever apenas? Eu preferia que vocês fizessem, como é um trabalho avaliativo, que vocês fizessem na forma do slide. Okay. Mas, se vocês estivessem fazendo isso por uma consultoria, não precisa fazer. Vocês iam colocar por itens mesmo. Certo. Ok? Análise da concorrência. Quem são os principais? Onde que eles estão? Quais são os diferenciais deles, né? Que eu não consigo seguir? Quais são os meus diferenciais que eles não conseguem oferecer também, né? Então, é importante a gente ter uma visão geral dos concorrentes mais diretos. A gente precisa saber o que eles têm de bom e o que eles têm de ruim, né? Porque isso vai ter impacto no negócio. Por isso que é interessante, assim, quando a gente abre um negócio e tal, que você também vá nos concorrentes, ver como é que eles fazem aquilo, né? Você monitore a rede social do concorrente, monitore o site, sempre que possível visitar e utilizar o serviço ou produto do concorrente para entender mesmo, né? Qual é a sensação que você tem lá quando vai ao negócio do concorrente, como é o produto em comparação ao seu.
Então, esse monitoramento é muito importante, porque faz com que a gente tenha insights, né, para melhorar o nosso negócio, aquela questão de benchmarking mesmo, né? Você analisar as boas práticas para poder trazer para você e você também analisar o que eles têm de ruim para fomentar ainda mais esses benefícios. Então, mostrar o seu diferencial. Aqui são algumas questões, né? Por que é importante a gente fazer todas essas análises de ambiente? Porque uma vez eu monitorando quais são as ameaças, quais são os pontos fracos, eu consigo, no meu planejamento, criar ações para, primeiramente, me preparar para as ameaças e também para ajustar os meus pontos fracos. Então, o meu planejamento de marketing, ele precisa fazer com que a minha empresa melhore. Então, eu preciso entender onde o bicho pega, né? Então, que nem aquela questão que eu havia falado, tá? Eu vou internacionalizar, mas ninguém fala inglês, então eu vou ter que criar estratégias para isso. Ou então, a minha marca, ela não é muito conhecida, então eu vou ter que criar, isso é um ponto fraco, então eu vou ter que criar estratégias para tornar a minha marca mais conhecida, né? E os pontos fortes e as oportunidades eu vou ter que aproveitar. Então, se eu vejo uma oportunidade de um novo público, se eu vejo a oportunidade de uma nova tecnologia, é importante que eu implante isso, né? Que eu implante estratégias para atingir os novos públicos, para que eu aprenda a lidar com essas novas tecnologias. Então, o que é importante a gente fazer essa análise de cenário? Para entender para onde a minha empresa precisa ir, o que eu já preciso compreender, né, e adaptar o meu negócio. É claro que algumas coisas não vão estar, como é que eu posso dizer, tão fora do controle que a gente não consegue planejar. Assim, vou usar um exemplo que eu acho bem complicado. Assim, a gente, a empresa de aviação, né, que hoje também está com uma crise muito grave, a Latam está sofrendo com isso já nos Estados Unidos, já pediu recuperação judicial, né? Não sei se esse é o termo certo, mas enfim. Várias empresas aéreas estão sofrendo com isso. Mas antes desse cenário de isolamento, corona, né, pandemia, enfim, o que a gente via? Eventualmente acontece um acidente aéreo. E quando acontece o acidente aéreo, isso tem impacto em todas as empresas aéreas, não só, principalmente na que o avião caiu, né? Mas também nas outras. Durante alguns meses, as pessoas ficam com medo de voar porque caiu um avião e morreram não sei quantas pessoas. Então, elas lembram que isso pode acontecer com elas também. Então, elas dão uma parada nos voos. Mas o que acontece se vocês lembrarem aí os acidentes mais graves, né? Da TAM, teve 2 da TAM em São Paulo, da Gol, que foi, acho que até estava vindo para Brasília, que caiu lá na Floresta Amazônica, sei lá, dos caras da Chapecoense e assim por diante. O que acontece? Cai o negócio, cai o avião, aí a imagem que vem na imprensa é o avião caído, fumaça, fogo, as pessoas correndo. E aí, o que acontece? A família querendo informações, né? Porque está desesperada. E aí, a família, o que faz? Vai para o aeroporto. E aí, no aeroporto, a família não é atendida. Eles não sabem dar. Claro, precisa de um tempo para levantar as notícias. Mas aparece aquelas cenas, e isso é sempre.
né? Aquelas cenas na imprensa, assim, a família na frente do balcão do check-in lá, querendo informação, brigando, gritando, chorando, e o pessoal lá em terra não sabendo muito o que fazer. Cara, vamos combinar, se a empresa aérea voa, a probabilidade de cair um avião é grande. Então, o que eu precisaria ter? Um programa de administração de crises, cara. Se cai o avião, eu vou ter que ter uma sala para levar todas essas pessoas, uma parceria com um hotel, algum ambiente para pegar essas pessoas, levar para lá e não vamos esperar. Vamos fazer chazinho, vocês vão ter aí assistente social, um psicólogo para dar uma força até a gente conseguir essas informações. Mas eles não se preparam para isso. E isso é uma das grandes probabilidades do serviço aéreo que caia, velho. Então, tu tem que estar preparado para quando cai. Então, é importante esse monitoramento de quais são as grandes crises que a gente pode ter, né? Então, tem que ter... O pessoal de relações públicas trabalha muito bem isso, né? Pena que a Aline não está aí, que é RP, minha amiga. Tem um manual de administração de crises. Se pega fogo, quem eu chamo? Né? Tem que ter relações públicas, tem que ter um psicólogo, tem que ter alguém para trabalhar a rede social, sabe? Tem que estar tudo pronto, com passos para, na hora que dá o problema e que fica todo mundo nervoso, saber o que seguir. Né? Mas isso é planejamento, e grande parte das empresas não fazem isso. Então, a gente sabe que planejamento ele não é sinônimo de sucesso, mas ele ajuda muito as coisas darem certo. Então, não é porque a gente planejou muito bem, fez um plano de negócio, que tudo vai ocorrer perfeitamente bem. Pode ser que não dê certo, mas que se minimiza a chance de erro. E qualquer erro pode ser muito caro para o negócio. Então, quanto mais pessimistas, plano A, plano B, plano C, eu criar ali, mais a probabilidade das coisas darem certo. A gente sabe que o brasileiro tem por característica ser muito criativo. E agora, nessa época aí de pandemia e de grave crise nos negócios, a gente está vendo soluções muito criativas. Mas se tivesse as empresas se tivessem preparadas, né, mais preparadas, com mais capital, né, tivessem se organizado um pouco melhor organizada, talvez elas tivessem passado por isso de uma maneira não tão sofrida, vamos dizer assim. Claro que ninguém ia saber que uma pandemia dessas iria acontecer com essas... Ou talvez até alguns já soubessem. Mas o pessoal da área da saúde, enfim. Mas essa preparação que eu comentei com vocês no início da aula, que o Magazine Luiza já teve, né, isso é uma preparação prévia para qualquer crise grave que tivesse, né? Então, por isso que eles conseguem manter aí, né, essas possibilidades de novos negócios e trabalhando tão fortemente a imagem para se tornar a empresa melhor vista nesse período de pandemia. Estou colocando o link de novo para vocês, do artigo sobre a imagem nessa época de pandemia. Ficou clara essa parte de planejamento e análise de ambiente, análise de cenário? Ficou claro. Tá. E me diga uma coisa, vocês já definiram as empresas que vão trabalhar? Eu vou trabalhar comigo mesmo, né? Verônica. Verônica. A internet caiu aqui. Ai, meu Deus.
Não, tá terrível, tá inviável a internet nos dias para cá. Até saiu ontem no DFTV. Caiu também. É muito acesso, né? Todo mundo trabalha em casa, né? Ontem no DF2 apareceu isso, que está caindo em várias regiões. E pelo visto, você está no Recife, né, Cris, também? E os outros já definiram quais são os trabalhos que vão fazer? Professora, ainda não definiu o meu. Tá, você vai ter que fazer uma correria aí, hein? Nem me fale, mas vai dar certo. Tá, Fabiano vai fazer da empresa que trabalha lá dos vinhos, né? Cris, já definiu? Não sei se a Cris está aí. Mistral, beleza. E vocês vão fazer todos individualmente, pelo visto? Isso, eu acho que sim. Tá. Então. Porque a minha é muito pessoal, né? Eu mesma, Sim. Então, praticamente é melhor fazer só mesmo, porque eu já tenho tudo, né? Praticamente já. Só alinhar. Só no papel. Okay. Só colocar no papel, exatamente. Então, vamos combinar. Vocês fazem uma apresentação em PowerPoint, vídeo, sei lá. E aí a gente apresenta por aqui mesmo, tá? Vamos fazer, em média, eu vou abrir o espaço para vocês entregarem o planejamento em Word lá, e vocês fazem também a apresentação. E aí a apresentação a gente faz aqui, 20 minutos em média, então vocês vão ter que pegar as ideias principais e a parte teórica eu vou analisar depois, né? Com base na leitura. E aí, depois, na semana que vem, eu vou redefinir os critérios de correção, e aí, antes de a gente iniciar o trabalho, eu já mostro para vocês. Provavelmente, né, o que vai valer mais é a parte das estratégias de marketing que vocês vão fazer. Essa análise de ambiente deve valer 1 ponto, análise de marketing deve valer 4 pontos, mas eu ainda vou definir isso direitinho. E aí vocês apresentam aqui cada um 20 minutos. E a gente vai começar às 9 horas. Ok? No próximo sábado, a apresentação? Dia 6. É a nossa última aula. Tá? Então, quem tiver aqui já vai apresentando, né, os primeiros. E aí eu espero acho que 20 minutos para cada um dá todo mundo até o meio-dia. Eu sugiro que hoje vocês façam essa análise de ambiente já, porque está tudo fresquinho. Eu vou ficar aqui online, então qualquer dúvida que vocês tenham nessa parte de análise de ambiente, vocês podem me perguntar lá no Moodle, que aí eu já respondo a vocês, tá? Tá bom, professora. Então, hoje a gente acaba por aqui e a atividade é fazer análise de ambiente interno e externo, tá certo? Vou apresentar tudo na semana que vem, tá? Tá certo. Beleza, então. Muito obrigada pela atenção. E na semana que vem